Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hércules falando e hoje trouxe nesse vídeo aí uma questão do Enem, ainda concluindo aí a resolução do Enem, a segunda aplicação, a segunda prova de 2022. E essa questão é uma questão interessante, que é um assunto que o Enem gosta bastante, né? É análise de gráfico. Então nós vamos dar uma olhadinha aí numa análise de gráfico direta, com algumas pegadinhas, mas uma questão bem interessante. Já se inscreveu? Ainda não? Então vai lá, eu espero. Então eu vou compartilhar o material com vocês e a gente vai trabalhar uma questãozinha aí. Então, vem junto. Olha lá, estamos resolvendo a prova do Enem 2022, a segunda aplicação dela, o segundo dia de prova de matemática. E nós estamos com a prova amarela. Na prova amarela, essa foi a questão que apareceu como a questão 172. Então, vem junto, ó. O gráfico a seguir associa a distância percorrida em quilômetro com o tempo em minuto gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou em 3 semáforos, S1, S2 e S3, ao longo do percurso feito. Então, aí ele aparece o gráfico. As distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos S1, S2 e S3 são, de novo, a distância em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos, S1, S2 e S3. Pegou? Então ele quer saber o quê? A distância do ponto de partida até o primeiro, do ponto de partida até o segundo, do ponto de partida até o terceiro semáforo. E isso é uma análise pura de gráfico. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Olha no teu gráfico que está aí na tela para você. Então, acompanha. Olha lá. O que ele tem aqui, ó? Do tempo 0 até o tempo 2 minutos, ele estava, olha lá, do 0 a 2 na horizontal, ele foi do espaço 0 até o espaço 4. Então, ele andou o quê? 4 quilômetros. Ok? Se você continuar no eixo X, do tempo 2 até o tempo 4, dá uma olhadinha no eixo horizontal aqui, ó. 2, 4. O espaço ficou parado nos 4 quilômetros. Isso significa o quê? Do tempo 2 até o tempo 4, 2 minutos. Ele ficou parado, admitindo que seja o primeiro semáforo. Então, dá uma olhadinha. Aqui está o primeiro semáforo. Se de 0 a 2 minutos ele andou do 0 ao 4, então 4 quilômetros para o primeiro semáforo. Até aqui bacaninha? Aí, olha lá, ó, nas alternativas, você já elimina a alternativa A, a alternativa B. Ok? Bacana. Então, continua lá. Fechamos o quarto minuto. Voltando para o gráfico. O que acontece do tempo 4 até 8 minutos? De 4 a 8, o espaço volta a aumentar, volta a ter a variação. Coincidentemente, vai do quilômetro 4 até o quilômetro 8. Então, a distância percorrida entre 4 e 8 quilômetros é do quilômetro 4 ao quilômetro 8, que dá quanto? 4 quilômetros. E quando você chega no tempo do 8 ao 10, olha lá no gráfico, ó, na horizontal do 8 ao 10,
você percebe que novamente o tempo ou o espaço fica parado na distância de 8 quilômetros para o início. Então, olha lá, ó. Se antes do tempo 8 ele andou mais 4 quilômetros, é do 4 ao 8, então o que acontece? Do início dos movimentos até o segundo semáforo, eu tenho o quê? Mais 8 quilômetros. Mais 8 não, cuidado. Mais 4. Mas ele quer em relação a quem? Ao início. Então, cuidado, ó, você fica entre a alternativa C e a alternativa D. Mas cuidado, eu repito, ó, hora do enunciado. As distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos S1, S2 e S3. Então, do ponto de partida até o semáforo S2, ele andou o total de 8 quilômetros. Só aí, se você for perceber bem, você já mata a alternativa. Só pode ser a alternativa D de dado. Mas, completando aqui o raciocínio, ó, o que acontece do tempo 10 ao tempo 16? Ele se desloca. Quanto? Do quilômetro 8 ao quilômetro 10. Então, ele tem uma distância aqui de quanto? De 2 quilômetros. E do tempo 16 ao tempo 18, olha lá, ó, é novamente o momento que ele fica parado. Né? Então, podemos falar aí que no contexto todo, cada semáforo dessa rodovia ou dessa avenida, ele falou rodovia, né? Ele fica parado em 2 minutos. Então, olha lá, ó, distância inalterada em 10. Quanto que ele andou do último semáforo até esse? Mais 2 quilômetros em relação ao início dos movimentos. Então, são 10 quilômetros para o terceiro semáforo. Então, cuidado, tá? Entre a alternativa C e a alternativa D, né? Uma falta de atenção aí, se ele colocasse exatamente as distâncias que tem do início ao primeiro, do primeiro ao segundo, do segundo ao terceiro, seria a alternativa C, né? E o que ele pediu foi muito claro. As distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos. Então, isso te leva à alternativa D de dado para esta última, ou para essa questão 172. Está lá. 4 para o primeiro, 8 para o segundo, 10 para o terceiro, alternativa D de dado. Acertou essa questão? Fez esse Enem? Põe no comentário lá. Achou legal? Dá um like e aguarde. Tá saindo aí as questões finais para esse simulado, para essa aplicação, não é simulado não, essa é a aplicação, a segunda aplicação do Enem 2022. Obrigado pela sua atenção, fique ligado que aí em breve teremos novos vídeos. Tchau, tchau. Beijo a todos.